O doutor em Ciência Política e professor da PUC-RS, Augusto Oliveira, tem sido um atento observador do mundo político. Ele analisou para a Rádio Agerte as vitórias de Jair Bolsonaro à presidência da República e de Eduardo Leite ao governo do Estado. Falou primeiro da vitória de Bolsonaro. É uma vitória que, embora estivesse se desenhando pelas pesquisas dos institutos, ela revela uma vitória relevante de um candidato que estava fora daquela dinâmica política mais tradicional. O Bolsonaro conseguiu agregar em torno dele não apenas um núcleo de apoiadores próprios, como conseguiu mobilizar todo um sentimento contra o petismo e a favor de uma candidatura outsider, a gente fala, uma candidatura de fora da política para a presidência da República. Isso é um reflexo dos problemas, das crises e das dificuldades que a gente teve no período recente na política brasileira. Como deve ser a governabilidade no governo Bolsonaro? Um grande desafio é a elevada fragmentação partidária na Câmara dos Deputados e no Senado. O partido do Bolsonaro tem 10% da Câmara baixa, é o segundo maior partido, mas ainda assim é um pequeno partido. Uma candidatura que tem a expectativa de fazer reformas importantes, que alteram a Constituição e exigem mobilização da sociedade, enfim, para serem validadas, ela precisa ter um apoio muito sólido na Câmara dos Deputados e no Senado para serem aprovadas. E a elevada fragmentação não só é um desafio para que essas reformas sejam aprovadas, como também para formar uma estabilidade no governo, um governo que tenha uma vida tranquila na relação institucional com o Congresso. Um fator adicional de preocupação é o fato do candidato desejar formar um gabinete, um ministério sem de conexões com a política. Via de regra, é através do ministério e da participação de políticos no ministério que se consegue criar uma estabilidade de governo na relação com o Congresso. Então, esse é um outro desafio que a gente verá como será enfrentado no próximo ano. O senhor acredita que a aprovação da reforma da Previdência será o principal obstáculo? Eu creio que, no primeiro momento da gestão do candidato eleito, vai haver um período, uma abertura para a aprovação de reformas as mais diversas e talvez as mais contundentes, porque o candidato obteve uma vitória sólida, uma margem expressiva, e nesse primeiro instante ele vai ser, vamos dizer assim, o pivô da política nacional. Então, num primeiro momento, existe essa abertura para a aprovação de reformas, mesmo de emendas constitucionais, mas essa primeira abertura não necessariamente vai ser preservada durante o mandato. E a vitória de Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, professor Augusto Oliveira? Era uma vitória que, em certo sentido, podia ser esperada, O Rio Grande do Sul tem tradição em não reeleger os seus governadores. E a candidatura do Eduardo Leite, ela conseguiu mobilizar uma base partidária importante, com o apoio do PTB, do PP, enquanto a candidatura do atual governador Sartori, ela, além de ter que lidar com a rejeição do candidato no cargo, fez uma opção, saiu atrás do primeiro turno e fez uma opção que talvez fosse a melhor opção disponível, mas uma opção difícil, Foi a de tentar fazer essa conexão muito clara, muito forte com a candidatura do Jair Bolsonaro a nível nacional, que de fato deu um gás na campanha do candidato Sartori, mas considerando que os votos a serem disputados pelos dois candidatos eram de partidos mais à esquerda, PDT, PT, então essa dinâmica exigia que fosse retirados votos no primeiro turno do próprio candidato Eduardo Leite, que era uma tarefa muito difícil. Então a vitória do candidato Eduardo Leite, ela se desenhou de maneira razoavelmente clara desde o primeiro momento. Ele foi o primeiro colocado no primeiro turno, mas de qualquer forma a candidatura do atual governador conseguiu, vamos dizer assim, fazer frente a isso e, em certo sentido, vai se aproximar aí da votação do Eduardo Leite, embora de maneira insuficiente. Ouvimos o doutor em Ciência Política e professor da PUC-RS, Augusto Oliveira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lian.